Estamos aqui com o pastor Natanael Rinaldi Filho e estamos respondendo perguntas sobre a escatologia bíblica. Se você tem alguma dúvida sobre escatologia bíblica, você pode nos ligar, que nós estamos, nesta semana, respondendo perguntas sobre esta doutrina bíblica, a volta do Senhor Jesus. E nós temos aqui, o pastor Natanael, uma pergunta. Quais são os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus? Quais são os sinais que indicam que o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja? Primeiro, podemos responder com outra pergunta. O que é um sinal? Sinal é um prenúncio, um prelúdio ou introdução. São situações que vão dando uma primeira impressão a respeito deste assunto que o irmão perguntou, do arrebatamento da igreja. É o que precede ou anuncia algo que está para acontecer. É uma espécie de um prognóstico, um marco, algo visível, notório a todos. E os sinais bíblicos dos fins dos tempos são para nos ajudar a situar-nos em que lugar ou período nos encontramos. Os sinais ajudam a fé daqueles que têm dificuldade de crer. E os discípulos, eles também tinham essa dúvida. E eles perguntaram para o Senhor: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo. Em resposta à ansiosa pergunta dos seus discípulos, Jesus passou a falar desses acontecimentos. E o primeiro que nós poderíamos citar, enumerar, está em Mateus capítulo 24, verso 4 e 5, que fala a respeito dos falsos cristos. Vamos ler então Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. O Senhor Jesus respondendo, uma indagação dos discípulos. De que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então o Senhor Jesus respondeu. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Podemos ver nessa advertência essas palavras utilizadas pelo Senhor Jesus, a questão da cautela. Primeira providência é a cautela. O que seria a cautela? Cautela é a pessoa analisar com mais profundidade, não se precipitar, não tomar uma posição imediata. E outra situação que podemos ver na palavra do Senhor Jesus, ele repete 2 vezes, é a palavra engano. Que ninguém vos engane, e dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o irmão veja e ouvintes, que a palavra engano foi a primeira situação em que Adão e Eva também desobedeceram a Deus. Foi através de palavras enganosas que a serpente, que era a figura de Satanás, enganou os representantes da raça humana, que foram Adão e Eva. E hoje, essa mesma tática, estratégia de Satanás, ela é utilizada através do engano.
E o maior engano, qual é? É o engano religioso, né? De a pessoa adorar deuses falsos, pensando que está adorando o Deus verdadeiro, ela está adorando um Deus falso. Daí, este sinal que o Senhor Jesus deixa bem claro, surgirão falsos Cristo. Muitos judeus, eles ainda aguardam esse Messias libertador. E o Senhor Jesus já veio, porque o seu reino não era para libertar no sentido político-militar, mas era o reino dos céus, o reino de Deus. E dessa maneira, precisamos ter o cuidado com esses falsos cristos, que também pode ser incluído falsos profetas. Quantas profecias hoje ocorrem a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus precisa estar cauteloso, como disse o Senhor Jesus Cristo. E o texto que o pastor mencionou é muito claro, né? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, temos que ficar atento, percebendo os falsos ensinos, comparando com a Bíblia para ver se são realmente verdadeiros ou falsos. E diz aqui que enganarão a muitos, né? Muitos, então, vão se envolver com falsos ensinos. E aqui no versículo 24 do capítulo 24, o Senhor Jesus afirmou, porque virão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. E hoje nós percebemos, pastor, que várias igrejas que adotaram essa teologia da prosperidade, chamado também neopentecostalismo, pessoas que estão pregando, pastores que estão pregando totalmente fora da palavra de Deus. E aparentemente parece que lá naqueles locais estão sendo realizados milagres. E as pessoas correm para aquela igreja, adotam aqueles ensinos contrários à palavra de Deus, mas falam, não, está acontecendo aqui milagres, estamos vendo aqui curas, e vão entrando em falsos ensinos. E ficam assim, admiradas dos supostos milagres. Mas aqui a palavra é muito clara, que os falsos Cristo e falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios que, se for possível, enganariam até os escolhidos. Então, afirmar que numa seita ou numa igreja que está fora da palavra, eventualmente está acontecendo algum milagre, que é sinal de que aquilo ali está tendo a confirmação do Senhor, não é verdadeiro. Que mesmo tendo milagres, prodígios, se estiver fora da palavra de Deus, não devemos estar frequentando esses lugares. O irmão está colocando bem essa questão, e observemos que o Senhor fala da cautela e do engano. Qual é a tática, a estratégia? Primeiro, a palavra não é pregada. Nesses locais, a mensagem da cruz quase não existe. Se existe, é apenas alguma citação de Cristo, da sua obra, porque o foco principal é o milagre. E esse milagre, nós podemos até fazer um paralelo como uma espécie de mágica espiritual. É como uma pessoa que faz mágica, faz aqueles treinamentos com o capuz, com lençol, e aquele espetáculo, aquele show, deixa as pessoas estupefadas diante daquela maravilha, pseudo-maravilha. E isso faz então que as pessoas fiquem empolgadas com circunstâncias como essa, como diz aqui, falsos milagres, né? E isso é perigoso, porque é um engodo espiritual. Desvia
do objetivo principal, que é conduzir as pessoas a Cristo, a uma fé verdadeira. E chega até um ponto de se cometer a idolatria, porque os pastores ficam tão famosos que as pessoas querem tocar nele, beijar os pés, tocar na roupa dele, porque a roupa dele é consagrada no chapéu dele, no cajado, no óleo, suposto óleo que veio de Israel. E o pastor fica com o status de se fosse um Deus, um falso Cristo, né? Falso Cristo. E a mensagem do Evangelho não é pregada. Se eu só sintonizar num canal de TV, que tem esses programas, ou numa emissora de rádio, você pode ouvir um programa de 1 hora. Só se fala de dinheiro, de prosperidade, se fala de cura, mas não se prega sobre a vinda do Senhor Jesus, não prega sobre o arrependimento, a salvação, a mensagem do Evangelho, uma mensagem de salvação aos perdidos. Não se prega, apenas fica enganando o povo com falsas promessas e com falsas curas, e a mensagem do Evangelho não é pregada. E hoje em dia, essa mensagem da vinda do Senhor Jesus, o estudo que nós estamos realizando aqui, antigamente era normal nas igrejas, nos púlpitos. Eu me lembro que ainda jovem, na igreja, sempre se falava, pregava sobre a vinda do Senhor Jesus. Os pastores, aos domingos, culto público, pregava sobre a vinda do Senhor Jesus. E hoje essa mensagem da vinda do Senhor Jesus, do arrebatamento, tem sido uma mensagem esquecida nos púlpitos evangélicos. Prega-se sobre tudo, menos sobre a vinda do Senhor Jesus e como estar preparado para o arrebatamento da igreja. Por isso que muitas pessoas desconhecem os eventos escatológicos. Então, este é um sinal, né, pastor, da vinda do Senhor Jesus. O pastor poderia citar um outro sinal que antecede a vinda do Senhor Jesus? Nesse mesmo capítulo 24, no verso 6, diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. E hoje nós sabemos que o mundo, cada lugar, cada estado, situações, sempre tem alguma guerra, né? Que faz parte desse contexto da política mundial. Nós percebemos que hoje, né, na Palestina, o estado de guerra é permanente entre as nações árabes e Israel, pela posse de territórios que são disputados pelas nações vizinhas. Então, nós vemos lá no Irã, líderes islâmicos que profetizam até a destruição de Israel por Alá. Então, percebemos que o mundo está em constante guerra, né? Violência, guerra interna, guerra externa, e tudo isso é um sinal indicativo que a vinda do Senhor Jesus vai acontecer, né? Nós vemos aqui no nosso país a guerra que está havendo nos presídios e o descontrole do poder da nação em sanar essa situação. Existe até situações de amizade entre forças políticas com forças facciosas. Então isso é um absurdo. O Estado perdeu o controle. Então são guerras que estão acontecendo do nosso lado e mostra esses sinais que o Senhor Jesus alertou. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim, é apenas um sinal. Que mostra que a vinda do Senhor Jesus se aproxima, né? E que pode ocorrer a qualquer momento, né? Embora
nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas quando observamos os sinais, devemos ficar atentos e estar preparado para este grande momento que é o arrebatamento da igreja. Um outro sinal, pastor, que vai anteceder o arrebatamento da igreja. Você poderia nos citar? O irmão poderia ler o verso 7 desse capítulo 24 de Mateus. Ele nos fala desse outro sinal. Mateus 24, né? Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então nós vemos que agora recentemente, a semana passada, houve um terremoto num lugar como Maranhão, uma cidade do interior, que nunca tinha ocorrido, e não é um lugar das chamadas placas tectônicas, né? E houve um terremoto ali. Uma moça que trabalhava numa farmácia sentiu tremer a terra, as prateleiras, e isso é um dos sinais que o Senhor Jesus colocou, assim como a fome, os flagelos, né? Então a fome é companheira inseparável da guerra. Nós podemos ver isso principalmente nos países africanos, como lá esse problema é tão violento, como as pessoas ali têm pouco alimento e às vezes fazem uma refeição na hora do almoço e não sabem quando vão comer novamente. Quem teve oportunidade de conhecer, por exemplo, a África, sabe do que eu estou falando, dessa necessidade. E muitas outras cidades aqui no nosso país mesmo, nas periferias, na parte mais norte do país, nós encontramos essa situação da fome. O texto fala de fomes, né? Pestes, né? Doenças e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Eu tenho aqui, pastor, uma estatística aqui que fala sobre terremotos. Entre 2000 e 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos. Entre 2000 e 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos que foram registrados. Tem um outro dado aqui, que nos últimos anos, estima-se que ocorreram de 300 mil a 500 mil terremotos por ano. De 300 mil a 500 mil terremotos por ano. A maior parte dos terremotos, dos tremores, ocorreram em escalas imperceptíveis ao ser humano. Mas por ano, de 300 mil a 500 mil terremotos. É um número grande, né? Então, isso aí nos mostra que a vinda do Senhor Jesus se aproxima. Não estamos muitas vezes percebendo esses tremores, mas equipamentos de medição conseguem detectar de 300 mil a 500 mil por ano. E o Senhor Jesus já alertou aqui sobre terremotos em vários lugares. Esses flagelos nós poderíamos também citar, principalmente aqui para o nosso cotidiano, esses raios que caem, principalmente na praia, né? Como atingiu agora recentemente uma moça ali parece em Mongaguá. A pessoa está andando na praia, de repente cai um raio em cima dela. Então são flagelos que ocorrem, que mostram o que o Senhor Jesus estava nos dizendo.
E também poderíamos citar mais um, que é a violência, né? A onda de violência cobre o mundo como resultado de uma estratégia satânica para afastar os homens de Deus. Gênesis capítulo 6, no início da criação de Deus, nos verso 11 diz: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E no verso 13 diz: então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-leis juntamente com a terra. Então nós vemos essa situação que ocorreu nos presídios. A forma de matança buscava profanar os corpos humanos, degolar, tirar o coração, esquartejar os corpos. Uma situação que realmente chegou a um ponto que foge da racionalidade. Então, hoje, nós vemos esses atentados também, a questão do racismo, a questão da xenofobia, né? Que, como com esse presidente americano, não quer saber de imigrantes dentro do seu país. Tudo isso faz com que haja violência, né? Grupos que se manifestam, e isso gera uma violência tremenda, que é um sinal também da volta do Senhor Jesus Cristo.